Muito bem. O estudo de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar sobre a Bíblia e a saúde. Você está satisfeito com a sua saúde? É uma perguntinha para você pensar. Agora, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre saúde? Nós vamos ver que sim, Deus se interessa com a nossa saúde e Ele quer que tenhamos saúde, tá bom? Então, nós vamos ver uma série de informações da Bíblia sobre como ter saúde, tá? O que comer, o que beber, como pensar, como agir, tudo vai refletir na nossa saúde e nós vamos ver nesta noite. Então, antes de mais nada, precisamos de alguns conceitos. Precisamos formar na nossa mente alguns conceitos. O primeiro é esse: Deus se preocupa com a nossa saúde? Então, para Deus, é importante a nossa saúde? Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios. Coríntios está no Novo Testamento, tá? Logo depois dos Evangelhos, você vai passar Atos, Romanos e, então, chega em Coríntios. Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios. Lembre-se que existe 1ª e 2ª Coríntios. Nós estamos falando de 1 Coríntios. Eu vou baixar aqui a imagem para eu ajudar vocês. Alguém está precisando de ajuda? Marisa já achou? Marisa é craque. Me fala onde você está, Ana. Eu já achei Coríntios. Ótimo. Então, ó, é o 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Tá, achei. Tem alguém precisando de ajuda? Ninguém? Então, temos algum voluntário para oração? Ó, a Sandra, eu estou vendo uma menininha ou menininho, não sei, estou vendo direito, fazendo um tchauzinho para mim. Gente, algum voluntário para leitura? Eu leio. Opa, Janaína. Boa noite, Janaína. Boa noite. Acho que eu não tinha comentado ainda, né? Por favor, Janaína. Capítulo 3, você vai ler os versos 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Nossa, muito obrigado, Janaína. Fica aberto aí que você vai ler o próximo verso também. Olha que interessante. Esse texto diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Olha só. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos um santuário, tá? O santuário em que o Espírito Santo habita. E diz mais: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aquela história que o corpo é meu e eu faço o que eu quero com ele, não é verdade, tá bom? Primeiro conceito que nós devemos ter: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós, tá joia? Já adianto para vocês, se não é o Espírito Santo que habita em nós, outro espírito pode habitar, tá? Pode ser um espírito do maligno aí. Por isso, nós temos que ter o Espírito Santo. Temos que buscar dar as condições adequadas para que o Espírito Santo habite em nós, certo? 1 Coríntios, capítulo 6, agora. Mesmo livro, aí só virar uma página, capítulo 6, versos 19 e 20. Eu vou pedir para a Janaína ler para nós de novo. Pode? Pode. Capítulo 6, versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha,
Que verso? Usem o corpo de vocês para a glória de Deus, tá? A minha versão diz no finalzinho do verso 20, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando eu cuido bem do meu corpo, eu estou glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o meu corpo é um presente de Deus. Já vimos que ele é o templo do Espírito Santo, e ele é um presente de Deus para mim. E mais, o verso 19 diz que o corpo não é de nós mesmos. Olha só o que diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, como eu disse, aquela história de que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, eu posso estragar, cuidar, né? Não, não, não. Nós vamos ter que prestar contas a Deus, porque ele nos deu um corpo. Olha aí para o seu corpo, tá bom? Não sei se você gosta do seu corpo, mas é esse aí que você tem. Cuide bem dele, cuide bem do seu corpo. É o que a Bíblia está dizendo. Cuidando bem da saúde do nosso corpo, nós estamos glorificando a Deus, tá bom? Então, esse assunto é importante. Vamos lá. Bem, você já parou para pensar alguma vez qual foi a alimentação original deixada por Deus? Então, vá lá para o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Pensa comigo. A morte não existia antes da entrada do pecado. Não existia a morte em nenhuma das suas formas, tá? Não era só o ser humano que não morria, nem mesmo os animais. Logo, Adão e Eva não comiam carne, tá? Agora, o que será que Adão e Eva comiam? O que será que Deus deixou para eles comerem? Gênesis, Ana Heloísa, capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, verso 29. O que será que nossos primeiros pais acabaram de ser criados? Eram plenamente saudáveis, fortes, muito mais fortes e inteligentes do que nós. Mais saudáveis, tá bom? Mais bonitos, inclusive. Imagine a beleza que Eva deveria ter, não é mesmo? A beleza de Adão, né? Um corpo perfeito, um homem perfeito. Então, o que eles comiam? Vamos ver na Bíblia? Gênesis capítulo 1, verso 29. Algum voluntário? Marisa, pode ler, por favor. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Gente, olha que coisa interessante. Eu não sei se você sabia disso. Adão e Eva eram vegetarianos, tá? Não comiam carne. A alimentação deles era baseada basicamente em frutas, verduras e legumes e cereais. Não é interessante isso? Né? Esta é a alimentação original, tá? Antes da entrada do pecado. Ah, mas eles não comiam uma carninha de algum animal, de boi, de carneiro? Não, nessa época não. Animais não morriam, tá? Não havia morte. Sabe que essa alimentação vegetariana, ela tá em moda, mesmo nos dias atuais, né? Muitas pessoas descobriram esse regime e têm vivido aí no vegetarianismo, muitos artistas, pessoas famosas, né? Mas acontece o seguinte, chegou um determinado momento em que Deus permitiu que se comesse carne, tá? Fique tranquilo, não precisa assustar. Poxa, eu vou ter que ser vegetariano agora. Não, nada disso. Em um determinado momento, Deus permitiu que o homem comesse carne. Está lá em Gênesis, capítulo 9, verso 3. E eu vou explicar o contexto. A Marisa vai ler para nós, mas antes eu vou explicar o contexto. Aqui está no contexto do dilúvio. Eu vou fazer um estudo para vocês somente sobre o dilúvio. É um estudo, assim, fantástico, né? O que aconteceu no mundo naquele período que foi destruído pelo dilúvio. Mas Noé e sua família foram salvos. E quando eles desceram da arca, Deus, então, deu esta ordem aqui, ou esta permissão, né? Que está no capítulo 9, no verso 3 de Gênesis. A Marisa pode ler para nós. Tudo que se move e vive
ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Olha que interessante, Marisa. Deus disse, olha, a partir de agora, do jeito que eu dei a erva verde, né? Ou seja, as verduras, legumes, tudo aquilo lá, quando eu criei, agora, tudo que se move também vos será por mantimento. O que se move aqui está se referindo aos animais, tá? Mas já vem quando fala tudo que se move, tem algumas regras, tá? Para comer carne. A primeira regra está no verso 4, capítulo 9, verso 4. Marisa, pode ler para nós? Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Muito bem, Marisa. Então, a primeira regra que já apresento aqui é que a carne não pode ser comida com o seu sangue. Tá? Alguém aqui come sangue? Alguém aqui come sangue? Né? Sabe que o sangue é extremamente perigoso fazer uso do sangue dos animais, né? Todas as características do animal ficam ali no seu sangue, inclusive as suas doenças, tá? Então, é extremamente perigoso. Mas quem já comeu chouriço aqui? É chouriço que vai bastante sangue, não é? É chouriço? É chouriço, Sandra, que vai sangue? É feito com sangue, assim, as coisas? Isso, chouriço. É com sangue. Exatamente. Então, não se deve. A ordem bíblica aqui é não comer carne com seu sangue. Então, se você vai matar um frango, hoje em dia pouca gente mata frango, né? Você já matou frango, Antônio? Nunca matou um frango? Poxa vida. Então, como é que você deve matar um frango? Deslocando o seu pescoço ou cortando o seu pescoço? Cortando o pescoço. Exatamente, Marisa. Aqui, para obedecer à ordem bíblica, cortar o pescoço para escorrer o sangue, para não ficar o sangue no animal, tá bom? Essa é a ideia de não se alimentar do sangue. Há pessoas, né? Eu vou ser bem franco com vocês. Os testemunhas de Jeová interpretam esse verso como que a pessoa não pode fazer uso da transfusão de sangue. Mas não é isso que está falando o verso. Olhe para ele, capítulo 9, verso 3. Diz assim, ó. Verso 4, perdão, 9, verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Percebe? Está falando de comer aqui, não está falando de transfusão de sangue. Então, não era para comer a carne com o sangue exatamente para que eles não ficassem doentes. Agora, quando você faz uma transfusão de sangue, é para salvar a vida. Então, você pode fazer o uso. Pode fazer a transfusão. Aqui é para não comer a carne com o sangue, exatamente para manter a vida. Agora, se você precisa de uma transfusão de sangue para viver, você pode fazer. Não tem problema nenhum, tá bom? Não é isso que está dizendo o texto. Agora, existem mais regras sobre o consumo de carne. Existem carnes permitidas e carnes que são proibidas na Bíblia. Está em Levíticos. Abre só em Gênesis, Êxodo e vai chegar em Levíticos. Estamos em Gênesis, passa Êxodo, já vai chegar em Levíticos. Capítulo 11. Você está acompanhando o raciocínio? Quando Deus criou o homem, originalmente a alimentação do homem era vegetariana. Entrou o pecado no mundo, né? Então, tempos depois, Deus permitiu também que o homem comesse carne. Mas existem algumas regras para comer carne. Já vimos a primeira, que é não comer com o seu sangue. E agora nós vamos ver o que a Bíblia chama de carnes limpas ou impuras, né? Puras ou impuras, limpas ou imundas, tá bom? O que pode e o que não pode comer. Levíticos capítulo 11. Alguém pode ler para nós? Levíticos capítulo 11, versos 1 ao 3. Selena, por favor. Selene. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Dizei aos filhos de Israel: estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, o que rumina, esse podereis comer. Muito bem. Aqui Deus diz assim, olha, estes são os animais que comereis de todos os quadrúpedes, né, que há sobre a terra.
Todos os animais que andam sobre 4 patas que estão sobre a terra. Todos. Eles têm que ter 2 características que estão no versículo 3. Não sei se você conseguiu ver. Tudo que tem unhas fendidas, unhas divididas, e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais. Esse comereis. Então, quais são as 2 características das carnes aqui dos animais que pode comer? Tem que ter a unha fendida. Você vai olhar para o pé dele, para a pata dele, e o casco se divide em 2, né? Sim. Certo. Uma característica. Agora tem que olhar a outra. Ele rumina também. Se ruminar e tiver o casco dividido em 2, é uma carne limpa e aprovada para se comer, tá? O que é ruminar? Alguém sabe? As vacas ruminam, né? Com a boca, ficam mastigando o tempo todo. Muito bem, Sandra. O melhor exemplo é a vaca, né? O melhor exemplo. A vaca fica lá o dia inteiro pastando. Tá, comendo. Aí de tarde ela deita embaixo de uma árvore, você olha para ela, ela continua mastigando. E você pensa assim, né, será que ela está comendo um chiclete agora, né, para melhorar a digestão? Não é. Ela tem um sistema digestivo de ruminar. É como se fossem, ela armazena a comida num determinado lugar, depois ela volta em outro momento para sua boca, mastiga de novo e vai para outro compartimento. Essa é a digestão. É uma digestão aí bem sofisticada, diferente, tá bom? Isso é ruminar. Então, todo animal que rumina e o casco dividido em 2, você pode comer. Vou fazer o cavalo. Como é que é a pata do cavalo? O casco dele é dividido em 2? Não. Quem manja de cavalo aí? O Vitor, eu sei que foi peão à época, hein, Vitor? Fala aí, Vitor. Libera o microfone aí. É um só, já não pode. Exatamente, né? Não divide. Carneiro Boi pode. certinho. Oi? Carneiro pode. Carneiro pode, preenche perfeitamente os requisitos. Gente, eu vou mostrar algumas coisas para vocês daqui a pouco. Vocês vão perceber a sabedoria divina. Hoje já se sabe que estas carnes são as melhores carnes para alimentação humana, né? Estas outras, mas você já comeu carne de cavalo? Não sei se alguém já comeu. Dizem que é uma carne super forte, né? Essas carnes não são uma digestão extremamente complicada. Então, quando a Bíblia olha assim e fala, olha, isso aqui você pode comer, é sabedoria divina. Numa época que não existia microscópio, não existia ciência, nada disso. E Deus está dizendo que você pode e que não pode comer, tá? Então, quando nós obedecemos a sabedoria divina, que a gente só está ganhando. Agora, a Selene leu, eu quero pedir para ela ler, a Bíblia vai dar alguns exemplos do que se pode e que não se pode. Está no versos 4 até o 8, Selene. Levíticos 11, nós estamos. Lê agora os versos 4 até o 11, fazendo favor. O 8, fazendo favor. Os seguintes, contudo, não comereis. Só um Dentre os minutinho. que- Não comereis. Está escrito, esses não comereis. Vai, pode continuar. dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida. O camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. O Pode coelho, continuar. porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte se divide em 2, mas não rumina. Esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis os seus cadáveres. Esses vos serão imundos. Olha só que interessante. A Bíblia vai apresentando um rol aqui, a gente chama de rol exemplificativo. São exemplos de casos que não pode comer. A regra é, tem que ter unha fendida e ruminar. Então ele vai falar, olha, o camelo você não pode comer, porque ele rumina, o camelo rumina, mas ele não tem as unhas fendidas. Aí nos versos 5 e 6 fala do coelho e da lebre, né? Também não pode, eles ruminam, mas não tem as unhas fendidas. O coelho tem patinha, né? Tipo gato, assim, né? Igual, assim, uma patinha. Não tem a unha fendida, não pode. Aí aqui está o maior problema, né? Porque a população gosta de comer esse daqui que está no verso 8.
né? Especialmente no Brasil aí. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Olha que interessante. A Bíblia é tão... Então, o porco aqui está incluído naqueles que não se pode comer. A Bíblia é tão sábia, gente, mas tão sábia. Como eu disse já, mesmo antes de ter microscópio, né? Carlos, lava, por favor. Oi, Eliselto. Oi, alguém está chamando? Oi, é a Sandra. O leite da vaca, pode-se tomar? Porque o leite é sangue, né? Sandra, não há nenhuma proibição na Bíblia, tá? Não há nenhuma proibição. Eu vou falar agora do que eu gosto desses assuntos de saúde, tá? Mas dizem que depois que a gente se torna adulto, não tem mais necessidade de tomar leite, tá bom? Eu vou Entendi. só um minutinho. Depois que a gente atinge aí a idade adulta, não tem mais necessidade de tomar leite. Dizem até que não tem aproveitamento nenhum no nosso corpo. E o leite de hoje em dia, que a gente compra, esses longa-vida da vida aí, né? Não é saudável, tá? Infelizmente, não é saudável. Se você conhece leite, você já viu falar num leite que fica fora da geladeira por 3 meses e não estraga? Né? O leite puro, ele não resiste, né? É que aquele ali já está cheio de produtos químicos, tá bom? Mas vamos seguir. Então, ó, só alguns exemplos, como eu estava dizendo, mas não tem nenhuma proibição, viu, Sandra, de tomar leite? Nenhum. Na Bíblia não tem nenhuma proibição. Muito pelo contrário, a gente vê até alguns personagens bíblicos que tomaram, então não tem problema nenhum. Agora, estava falando sobre o porco, por exemplo, né? É uma carne contaminadíssima, não sei se você sabe disso. Eu tenho um conhecido que morreu de cisticercose, né? Um vermezinho que tem no porco. Eu tenho um conhecido médico, gastro, inclusive, ele fala que para você deixar a carne do porco totalmente pura, limpa, você teria que fazer ela torrar praticamente, né? Olha aqui, agora eu trouxe aqui uma reportagem para você que saiu na BBC, o que a OMS falou sobre a linguiça, bacon e presunto. Dá uma olhadinha aí. Depois você pode pesquisar aí na internet. Linguiça, bacon e presunto são cancerígenos, diz a OMS. Eles estão no mesmo nível do cigarro. Tá? O cigarro é cancerígeno. No mesmo nível está linguiça, bacon e presunto. Só que isso se fala muito pouco, né? E olha a sabedoria bíblica, né? Sabedoria da Bíblia de tantos milênios atrás, e a Bíblia já falava de tudo isso. Quem obedece à Bíblia Sagrada está muito na frente do seu tempo, à frente até mesmo da ciência, né? Tá bom? Então, não compensa correr esse risco. Vale a pena ser fiel à palavra de Deus. Olha aqui, eu peguei mais um aqui. A OMS coloca bacon, linguiça e salsicha na lista de alimentos cancerígenos, tá? Há evidência suficiente da ligação desses alimentos com câncer, diz o relatório da Organização Mundial da Saúde. Texto alerta para risco de alto consumo de carne processada, tá? Perigo. Agora aqui, peixes. A Bíblia fala alguma coisa do peixe? O que você acha? A Selene que estava lendo, né? Selene, lê para nós Levíticos capítulo 11. Selene, deixa eu te ajudar aqui. Ó. Aperta o microfone para soltar o som. Eu tinha fechado da outra vez. Estou apanhando aqui. Isso, deu certo. Levíticos capítulo 11, versos 9 e 10. Peixes agora. Tá. Estes são os que podereis comer de todos o que há nas águas. Todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Mas todo o que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Olha que interessante, o versículo 9, ó, 11, verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Quais os peixes que eu posso comer, então? Tem que ter
barbatana e escama. Eu gosto de fazer esse estudo bíblico aqui quando tem pescador no grupo. Não sei se tem algum pescador aqui. Acho que o Antônio já foi, né? Aposentou. A Sandra é pescadora, Sandra? Opa, fui hoje pescar. Que legal, que legal. Sandra, tem que ter barbatana e escama. Você sabe algum peixe que não tem escama? Tem a patroa, tem a anguila, que não tem... Exatamente. É lisa, né? Ela é lisa. É né? lisa, é isso. Não tem barbatana e não tem escama. Olha, o Ocimar Duarte Júnior aqui está falando do bagre. O bagre também. E a traíra? A traíra não tem escama, né? Será que Tem, a traíra eu acho que tem. a traíra tem escama sim. Peguei duas hoje. Eu acho que a traíra tem sim. Eu não sou pescador, meu pai é, eu acho que ele não está aqui. Mas eu acho que a traíra tem sim. Tem sim. O que acontece? Então, a gente tem que identificar esses peixes. São as carnes mais puras também que a Bíblia traz. Olha, gente, quanta sabedoria bíblica, né? Vale a pena obedecer à Bíblia Sagrada. Hoje, já se sabe, por exemplo, o bagre, né? O bagre é um peixe que nada em água suja, tá? Ele nada lá no fundo, ele é um limpador. Às vezes você pega rios sujos e poluídos e tem lá um bagre. Ele resiste, ele tem a sua carne, ela não é tão saudável. Então, vale a pena olhar. Alguém fala assim, mas e do mar? A mesma regra. Mesma regra. A Bíblia aqui diz dos rios e dos mares, tá bom? Então, o peixe tem que ter barbatana e escama. Deixa eu ver o que eu coloquei no próximo aqui. Olha o peixinho aí, ó. Olha que legal. Eu não sei que peixe é esse, não. Alguém sabe? Dá para saber, Sandra? Não dá, né? Não, não dá. Não dá Será para que é do pensar. mar, isso? Ele tá parecendo um tambiú. Então, mas eu não sei. Olha aqui essa reportagem, que interessante, ó. Peixes com escamas podem ser mais saudáveis. Entenda e veja a lista dos melhores. Olha só, gente. Hoje a ciência já confirma que os peixes com escamas são mais saudáveis. Não me pergunte por que eu não sei. Eu já vi gente falando que as escamas podem purificar alguma coisa. Não sei. Mas até o que eles comem é mais saudável, tá? Esses outros são limpadores. São como os urubus aí na parte da superfície da terra. Esses peixes, normalmente, eles são os limpadores das águas. O porco que nós acabamos de falar, ele é um limpador. Você sabia que o porco come até cadáver humano? O que tiver lá para ele comer, ele come. O que tiver, tá bom? Então, ele é um limpador. A sua função é de limpeza da terra, mas ele não é um animal limpo para se comer. Assim como o peixe tem que ser essas características. Eu acho lindo isso daqui, porque hoje existem muitos estudos, né? Que quando eu comecei a dar estudo bíblico lá no passado, a gente tinha um pouco de dificuldade de ter acesso a algumas informações na internet. Hoje é fácil, facinho. Então, você pode pesquisar e encontrar o que a Bíblia já falava há 3.000 anos atrás, né? Então, vale a pena seguir a orientação bíblica, tá? Olha o que está escrito aqui nessa reportagem. Prefira consumir peixes que tenham escamas e barbatanas, como arenque, salmão, pintado, bacalhau e atum. Nesse caso, as escamas funcionam como uma barreira natural à absorção de toxinas. Os pescados provenientes do mar, por exemplo, têm maior quantidade de sódio, que merece cuidado entre hipertensos, e de iodo, que é importante para o bom funcionamento da glândula tireoide. Portanto, pessoas com problema de hipertensão arterial devem escolher preferencialmente peixes de água doce ou consumir peixe salgado com moderação. Isso aqui não é um canal religioso, é um canal que fala de ciência, né? E confirma o que a Bíblia diz sobre tudo isso, tá? Então, nós já vimos algumas informações aí sobre o que comer, vimos sobre o sangue, que não faz uso, vimos quais as carnes limpas dos animais, dos peixes, e agora vamos ver um pouquinho sobre a bebida alcoólica. O que a Bíblia fala sobre a bebida alcoólica? Hoje eu estou mexendo com vocês, né? Pode ser que eu esteja assustando algumas pessoas aí. Mas vamos lá, nós temos que falar o que está na Bíblia. Provérbios, dá uma olhadinha. Provérbios, logo depois de Salmos. Você vai abrir a Bíblia no meio, vai chegar em Salmos, depois vai ter Provérbios. Provérbios, capítulo 23.
Os versos 29 até o 35. Provérbios. Deixa eu ver se todos encontraram. Todos encontraram? Provérbios, capítulo 29. Alguém precisa de ajuda? Parece que não, né? Então, olha, vamos ler o capítulo 23, perdão, não é capítulo 29, capítulo 23, no verso 29. Temos algum voluntário? Até o verso 35. Algum voluntário para a leitura? Se não tiver, eu vou ler, hein? Então, eu vou ler. Capítulo 23, verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Eu não sei se você está reparando aqui. Está descrevendo todas as características de alguém embriagado, tá? Os ais, né? A pessoa fala ai, ai, no outro dia, né? Descobre que está machucado e nem percebeu como. Para quem são os pesares? Para quem as rixas? As rixas, né? O que são as rixas? As brigas bobas, né? Que o embriagado causa. Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Já repararam? A pessoa embriagada fica com o olho vermelho. Agora o verso 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Conselho da Bíblia agora, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aqui ele está descrevendo o vinho já fermentado, alcoólico, tá? Essa é a ideia. Verso 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então é uma vida de escravidão que está descrevendo aqui. A pessoa fala dos seus ais, reclama das dores, sofrimentos, né? Vai ser como alguém que está dentro de um navio. Sabe o camarada embriagado que está tentando ficar em pé? Não sei se vocês já andaram de navio, né? Quando as águas estão balançando ali, ele chacoalha você, assim é um embriagado. Chega a dizer que é como uma pessoa que está lá em cima do mastro. É no lugar que mais chacoalha o barco, né? Então a pessoa fica sem equilíbrio. E aqui fala assim, no final, quando ele despertar, o que ele vai fazer? Quando ele acordar, ele fala, tornarei a beber novamente. Ou seja, está descrevendo a pessoa alcoólatra, tá bom? E alguém pode dizer assim, mas eu bebo, mas eu não sou alcoólatra. Eu não sou alcoólatra. Sabe que há um risco muito... eu posso beber socialmente, né? Não, eu só bebo socialmente. Sabe que o risco de beber socialmente é muito grande, porque você não sabe, muitas pessoas têm tendência para o alcoolismo. E ela prova um pouquinho e ela já pode ficar dependente para o resto da vida. Tá? Para o resto. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o tanto de gente que morre todos os anos por causa da bebida alcoólica. E muitas pessoas defendem o uso da bebida alcoólica. E pasmem, mesmo nas religiões, dentro de igrejas, pessoas têm defendido, algumas pessoas defendido o uso da bebida alcoólica, tá? Algo tão destruidor. O que mais destrói famílias, tá? Bebida alcoólica, tá bom? Muitos crimes são cometidos, a pessoa está alcoolizada. E por uma bobeirinha, entra numa briga ali, comete um crime bárbaro, tá joia? Então, não há como defender a bebida. Mas dá uma olhadinha agora nesse verso aqui, ó. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e 1 Coríntios. Aqui está 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, mas nós vamos ler desde o verso 9.
1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Esse verso de Coríntios vai falar das pessoas, né, que não entrarão no reino dos céus. Tá bom? É um verso duro. Um verso duro. Tá? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Eu tenho pregado aqui por várias vezes, né, ensinado aqui, mostrado versos que falam do amor de Deus, que Jesus veio para nos salvar, que Ele nos ama. Mas a gente tem que ler esse verso aqui também, né, de algumas pessoas com determinadas condutas que não entrarão no reino dos céus. Bom, então, todos acharam? Sim. Sim? A Janaína pode ler para nós? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Gente, você viu o rol aí, depois você pode ler, se concentrar, pensar, tá bom? Aqui está falando que não herdarão o reino de Deus. E no verso 10, tem um item aí. O que está escrito aí? Os bêbados, tá bom? É duro, né? O verso é duro, mas é a realidade, nós temos que falar disso, tá bom? É possível, é muito melhor viver uma vida lúcida, sem a bebida alcoólica, tá? É possível ser feliz, se alegrar sem a bebida. Na verdade, as pessoas se escondem atrás da bebida alcoólica. Eu tenho conhecido que se você chamar para pescar, se não tiver a bebida, a pescaria não tem graça. Se você chamar para jogar futebol, se não tiver a bebida, o futebol não tem graça. Se você chamar para ir na sua casa, se não tiver a bebida, também não tem graça. Sabe? Uma escravidão. É possível viver feliz sem a bebida alcoólica. E alguém vai dizer assim, não, mas eu bebo um pouquinho, uma latinha só. Se você beber uma latinha só e for no bafômetro, você já é pego. Tá? Já cai no bafômetro. Quer dizer que as suas faculdades intelectuais já não são mais as mesmas. Que acusou no bafômetro porque já tem comprometimento. Tá bom? Então, não compensa. E a Bíblia nos dá conselhos muito claros. Olha só esse número aqui, da super interessante. A gente fica aí horrorizado, né, com tudo que o Covid causou, e foi realmente uma tragédia. Mas olha aqui, ó, 2,8 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo por causa do álcool. 28 milhões. Só no Brasil, são mais de 50 mil pessoas todos os anos por causa do álcool. Todos os anos. Eu tenho um cliente que ele tem 42, 43 anos e agora saiu a aposentadoria por invalidez dele. E aí, por problema cardíaco. Rapaz novo, né? E eu perguntei no final para ele se sabe a causa. E ele falou, doutor, tem várias causas que os médicos dizem que pode ser, dentre elas é a bebida, né? É muito comum em quem bebe. Eu falei, você bebia? Ele falou, muito. Hoje o coração dele funciona em 30% e 40%. Tá? Então, o risco, gente, não vale a pena. Se a Bíblia está dizendo, o cristão tem que aprender a viver feliz, né? Em Jesus, com a sua família, viver feliz com a família. Sabe? Tem muita coisa para fazer, eu vou falar agora aqui. Não é só a bebida alcoólica, é uma ilusão, tá bom? Uma ilusão. E, infelizmente, tem sido usado para destruir a vida das pessoas. Vamos lá. Agora nós vamos começar a falar de algumas coisas boas. Qual o efeito de um coração alegre, tá? A Bíblia vai falar agora alguns remédios importantes para mim e para você. Provérbios. Abre em Salmos, depois você vai chegar em Provérbios. Provérbios no capítulo 15. 15, verso 13. Qual o efeito de um coração alegre? Provérbios 15, 13. Deixa eu ver se todos vocês acharam. Grifa esse texto aí na sua Bíblia. Ó, Selene, marca ele aí, ó. Vamos marcar. Olha que bonito, tá? Provérbios 15, 13. Já.
Deixa eu ver. Marisa já achou? Deixa o Vitor localizar ali. Provérbios 15, 13. Achou, Vitor? Marisa lê para nós, Marisa. Provérbios 15, 13. Pode ser. Coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Olha que legal, Marisa. Fica aí que você já vai ler o próximo. O coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Então, quer ficar mais bonita? Né? A beleza tem que vir do interior do coração. Aquela pessoa alegre, né? Você já viu uma pessoa alegre, assim, sorridente, ela contagia a gente, né? O coração alegre, que a pessoa está bem no coração, aformoseia o rosto. A pessoa, às vezes, nem é tão bonita, assim, traços tão belos, mas se ela é sorridente, se ela é alegre, ela fica bonita. Agora, o restante do verso diz assim, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Ou seja, quando o coração está triste, tudo cai, né? A gente fica para baixo. Que diz o espírito se abate, você fica sem energia, sem motivação. Então, o conselho bíblico é para a gente procurar coisas que nos alegram. Fuja daquilo que te deixa para baixo, faça aquilo que te alegre, tá? Todos nós temos que ter momentos assim de prazerosos. O que você gosta de fazer? Faça o que você gosta de fazer. A vida é uma só, para eu e você ficarmos só de cabeça baixa e fazendo só o que a gente não gosta. Então, tem que fazer o que a gente gosta, tá bom? Procurar deixar o coração alegre. Agora a Marisa vai ler também Provérbios 17, 22. Provérbios 17, versículo 22. O meu não precisa nem virar a página, não sei o seu aí. Olha, agora a Bíblia vai falar um remédio para mim e para você. Provérbios 17, verso 22. Pode ler? Pode. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha que legal. O que é um bom remédio que diz aí? Um coração alegre. Um coração alegre serve de bom remédio. E não é verdade, gente? Sabe que existem estudos em hospitais, sabe aqueles hospitais em que o pessoal vai lá alegrar as crianças e tal? Aqueles que ficam alegres se recuperam mais rápido. Aqueles que têm pensamentos positivos se recuperam mais rápido. Pensar, né, ter um coração alegre faz toda a diferença para a saúde do corpo, tá bom? Existem, assim, muitos estudos sobre isso. Então, olha quantos anos, ó, Salomão já está falando isso aqui há séculos antes de Cristo, isso aqui tem mais de 2000 anos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sabe o que é o espírito abatido aqui, né? A tristeza prolongada. A tristeza prolongada causa muitos problemas de saúde, sabe? E hoje em dia, por favor, não pense que eu estou julgando, não. Todos nós, dificilmente alguém na nossa sociedade atual não passou por algum problema emocional, depressivo. Eu já tive momentos dificílimos, tá? Poucos dias eu estava falando com a Selene. Eu apliquei alguns remédios que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. De depressão, assim, que a gente sente tristeza profunda. Mas a Bíblia diz, não deixe essa tristeza ficar muito no seu coração. Porque, assim como o coração alegre é um bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos. Quer dizer, você vai atrofiar, vai perder saúde. E aí, começa a surgir aquelas dores, que você nem sabe de onde vem aquela dor, né? Dor nas juntas, dor tudo quanto é lugar, aí vai lá, faz exame, não acha de onde vem, e muitas destas dores são psicossomáticas, né? Tem origem na nossa mente. Então, procurar tratar de todas as formas, ajuda profissional e principalmente mudança de hábitos, tá bom? E eu vou falar de alguns daqui a pouquinho. Vou falar de alguns remédios importantes, naturais, que resolvem, que ajudam muito. Agora, como proteger os pensamentos? Nós já vimos que a mente é algo importantíssimo. Né? A mente é algo importante. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses está no Novo Testamento. Nós passamos por Coríntios agora há pouco, é um pouquinho para frente de Coríntios. Vai passar Coríntios, Gálatas,
Efésios e Filipenses, tá? Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí vai chegar em Filipenses. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. A irmã Jo hoje não tá? Tá sim. Tô sentindo falta dela. Ela vai ler o próximo agora. Ela vai ler o próximo. Eu estou aqui, Sandra. Por que você Tudo lembrou bem, dela aí? Jo? Tudo bem? Estava sentindo sua falta, não ouvi sua voz. Muito obrigada. Olha aí, Filipenses. Eu sei que é um pouquinho difícil de achar. Filipenses 4, verso 8. Se alguém precisar de ajuda, deixa eu ver aí. Vitor, já achou? Ótimo. Será que a Sandra já achou? Já. Irmã Jô, Filipenses 4, verso 8. Ok. Todos acharam? Já achou, Rúbia? Ok. Pode ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Gente, olha que sabedoria da Bíblia Sagrada. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Sabe, não fique colocando diante dos seus olhos coisas desagradáveis, coisas relacionadas a que vão te dar maus pensamentos. Nós devíamos aprender, não sei quantos já leram um livro algum livro do Augusto Cury, ele tem uma série muito boa, né, de livros, ele fala exatamente de proteger a nossa mente. Olha, o apóstolo Paulo já fala disso há quanto tempo. Nós temos que criar como se fosse uma barreira, um muro na nossa mente, para não permitir que os maus pensamentos entrem. Porque eles vão te abater, eles vão me abater se eu deixar. E quando um pensamento ruim pular para dentro da minha muralha, eu tenho que colocar ele para fora rapidamente, não deixar ficar muito tempo. Como que eu jogo esses pensamentos fora? Vai ler a Bíblia, tá bom? Vai ler a Bíblia. A Bíblia é especialista em tirar os maus pensamentos. Vai fazer uma oração. Senhor, eu estou pensando agora uma bobeira, estou pensando um negócio que não tem nada a ver. Por favor, tire isso da minha cabeça. Entendeu? Deus vai tirar. Uma dica muito legal, cantar. O salmista Davi fazia isso, ele cantava muito, sabe? Então, tenha um hino na sua mente para você cantar na hora que vier um pensamento negativo, alguma coisa, para você afastar aquele mau pensamento, tá bom? Não deixe que os maus pensamentos fiquem. Algumas pessoas gostam de assistir filme de terror. Olha aqui, ó, a Márcia está falando, muito bom os livros do Augusto Cury. Exatamente, Márcia, bons mesmo. Não deixe, sabe, ficar colocando coisas ruins dentro da mente. Gente, a nossa mente não é um lixão. Ela vai, em algum momento, aquilo lá vai voltar, tá? E vai te prejudicar os pensamentos. Coloque boas coisas, tá? Coloque boas coisas na cabeça. Não fique assistindo aqueles telejornais que só falam de morte. Pega, vai procurando tragédia em tudo quanto é lugar do Brasil e traz para dentro da casa da gente, né? Escorre até sangue, assim, pela TV. Não faça isso. Proteja a sua mente. Sabe aqueles problemas familiares? Um familiar lá não sei aonde, foi um problema. Esse negócio já entra na sua cabeça e fica... Tira isso da cabeça. Confia que Deus vai resolver. Faça o que você puder fazer para ajudar, mas não deixe aquele negócio ficar na sua cabeça. Tá bom? Proteja. Aprenda a criar uma muralha de proteção na sua mente. Joia? Desenvolva isso. Faça esse exercício. Vai te ajudar muito. Vamos lá.
Aqui, Daniel, capítulo 1, eu não vou fazer a leitura, eu peço para vocês lerem depois. Daniel, a gente já leu o capítulo 1 inteiro, mas ainda está um pouco passado. Daniel, ele sofreu uma provação muito grande, e ele foi fiel a Deus em tudo isso que nós estamos falando hoje, tá? No que comer, no que beber, e Deus abençoou muito ele. Agora eu quero falar com você, para terminar, de 8 remédios da natureza, que eu quero muito que você já comece a colocar em prática. Bem, olha, talvez você pode estar pensando assim, puxa, Eliselto, mas esse estudo hoje mostrou que eu estou fazendo tudo errado. Acalme-se. A vida da gente não é consertada de uma hora para outra. Né? Foram anos para chegar até aqui, e agora a gente vai consertando aos poucos. Né? O que nós vimos? Nós vimos que carne não se come com sangue, nós vimos quais são as carnes puras, tanto de animais quanto de peixes. Vimos a importância do coração alegre, a importância de proteger a mente, tá? E agora nós vamos fazer um resumo de tudo isso que nós extraímos. Isso aqui é extraído da Bíblia, viu? Esses 8 remédios que eu vou te passar agora. Tem vários textos que mostram isso. 8 remédios que eu quero muito que você coloque em prática. São remédios da natureza porque eles ajudam a manter a saúde e também a recuperar a saúde quando você está doente. Então, faça uso desses remédios. Você pode não fazer de forma perfeita, mas tem que fazer de alguma forma. Estão preparados para saber quais são os 8 remédios? Vamos lá? Então, primeiro remédio da natureza. Água. Água. Gente, a água é uma dádiva divina, sabe? O que mais tem nesse planeta é água, tá? 70% do planeta é tudo feito de água, 70% do nosso corpo é líquido. Então, nós precisamos ingerir bastante água. Hoje eu atendi uma cliente no escritório, não sou médico, sou advogado, né? E ela estava reclamando, falando que tem dores de cabeça todos os dias, quase todos os dias. Eu perguntei assim, você toma água? Ah, eu não gosto muito de beber água. Ela respondeu. Sabe que a desidratação, se ela não bebe água adequadamente, ela é desidratada, e a desidratação dá dor de cabeça, tá bom? Eu não estou dando diagnóstico para ela, não. Falei para ela que ela tem que ir no médico, mas para ela começar a tomar mais água, que pode resolver. Às vezes é só isso. E eu já vi tanta gente, eu já dei tantos estudos. Quando eu falo da água, a pessoa começa a beber água e resolve. Resolve um probleminha que ela tinha no rim, uma dorzinha. Resolve a dor de cabeça que ela tinha com frequência. Beber, no mínimo, 8 copos de água por dia. Tá? Quem aqui não gosta de beber água, levanta a mão assim. Não gosta. O Antônio. Ih, Antônio. Olha lá, ó. Eu dei esse estudo bíblico já para pessoas que não bebiam água, só bebiam Coca-Cola. Né? Coca-Cola não é água, viu? Não, tem que beber água. Pegue o costume de beber água de manhã. Pode ser na hora que você já acordar. Olha, sabe, dizem que isso é muito bom. O corpo vinha ali, tudo acumula algumas toxinas. Pode reparar que o nosso xixi de manhã é bem amarelão, né? Toma água logo de manhã, já põe todas as toxinas para fora. Toma lá 2 copão, ó. Dos 8 copos, já tomou 2. Depois você vai tomar o café da manhã, ali, dali a pouco, toma água de novo, tá bom? Sempre pelo menos meia hora antes das refeições de tarde. Você vai ver, pega esse hábito. Tem que tomar, tá bom? Esse é um remédio da natureza. As pessoas não estão fazendo uso e estão ficando doentes por falta de água. O primeiro. Segundo, olha aí que legal. Ar puro. Ar puro. Nós temos que respirar ar puro e deixar o ar ventilar dentro da nossa casa. Nada de casa fechada o dia inteiro, tem que correr ar. Bom, ainda que pegue um pouquinho de pó, mas tem que correr o ar puro. Vamos fazer um exercício agora aqui? Vamos fazer um exercício, Helene? Vamos respirar? Só que respirar fundo. Sabe que quando a pessoa tem ansiedade, ela não respira fundo? Por isso que ela respira curtinho. Por isso que um dos exercícios para parar, diminuir a ansiedade é respirar. Vamos lá, puxem bem forte pelo nariz. Solta pela boca. Vai, Antônio, faz aí. Puxa forte pelo nariz, enche o pulmão. Faz. Se você sentir uma zonzeirinha, tá bom. Não tá errado, não tá certo. É porque estava faltando oxigênio no seu cérebro e agora está oxigenando.
Solte assim, até você aguentar o finalzinho assim do ar. Puxa fundo. Isso é um exercício para o pulmão. Nós tivemos uma palestra esse sábado que diz que, eu não lembro quantos litros de ar cabe no nosso pulmão, mas sei que a gente usa bem pouquinho, né, Selene? Acho que a Selene estava lá. Eu vi isso. Então, respirar fundo, gente. Respirar fundo. A correria do dia a dia não deixa a gente respirar direito, tá? Respiração ajuda a circulação do ar, do oxigênio no seu corpo inteiro. Segundo o remédio da natureza. Próximo. Alimentação balanceada. Olha que legal isso daqui. De tudo isso daqui, que está aqui, do que você gosta? Há quem fala assim, eu não gosto de nada que é verde, né? Sabe, você quer saber se o seu prato de alimentação, ele está saudável? Ele tem que estar colorido. É bem simples. Né? Ele tem que estar colorido, tem que ter vermelho, tem que ter verde, tem que ter amarelo, tem que ter o branco, tem que ter todas as cores, tá? Variação de cor no seu prato é saúde. Olha a sabedoria divina. Né? Deus nos mostrou, você não precisa lá de ter um estudo para ver qual tem vitamina, qual que é essa. Não, basta você misturar as cores que você está variando as vitaminas necessárias. Beleza, não é? Então, ó, primeiro nós já vimos água, ar puro, agora alimentação balanceada, tá bom? Não adianta comer só arroz, feijão, arroz e bife, né? Poxa, põe lá um tomate, uma cenoura, põe verduras, legumes na sua alimentação, frutas. Deixa eu ver aqui. Quem come frutas todos os dias? Faz assim com a mão. Todo dia, hein? É isso aí. Dizem que nós temos que comer frutas 2 vezes no dia, tá bom? E frutas diferentes. Joia? São alimentos essenciais para equilibrar o nosso corpo e a nossa saúde. Vamos lá. Olha aqui. Quarto, se não estou enganado, é o quarto. Já perdi a conta. O que é isso daqui? Exercício físico, isso é um remédio, tá? O nosso corpo não foi feito para ficar paradinho, sem fazer nada. Vai prejudicar toda a sua saúde, a circulação do seu corpo. Há quem pense que exercício físico é uma questão estética, né? Não, pode ser para estética também, porque a gente afina, né? Desenvolve um pouco mais o músculo, mas o primordial é para você ter saúde. Saúde, exercício físico. Quer seja entrando em uma academia, quer seja fazendo exercício ao ar livre, você tem que fazer exercício físico. Eu dou sempre essa dica, tá? Para mim, o melhor exercício para depressão que existe é a caminhada. Não caminhada de 10 minutos ou 20 minutos. A caminhada de 50 minutos a 1 hora. Se possível, em passos acelerados. A caminhada, ela regulariza a nossa respiração. Você vai sendo forçado a respirar, regulariza oxigenação do cérebro, circulação no corpo. Os seus pensamentos já melhoram quando você está caminhando. Há pouco tempo eu li uma reportagem de alguns altos executivos de algumas empresas que, em momentos difíceis, eles caminham para pensar nas melhores decisões. E quando você caminha, sua mente abre, oxigena e você pensa melhor. Bom, gente, tem que transpirar, tem que exercitar. Alguém aqui sabe qual é o segundo coração do nosso corpo? Alguém tem ideia? O segundo coração? Cérebro. Ó, a Selene falou, a Sandra falou o cérebro, a Selene também estava apontando para a cabeça, que eu vi, mas as duas estão enganadas. O segundo coração nosso são as nossas panturrilhas. Vocês colocam lá na internet, segundo coração. Panturrilhas, tem que ter panturrilha forte. É ela que joga o sangue tudo para cima de novo, assim. Sabe, você tem que ter panturrilha forte. Quanto mais fortes as suas pernas, melhor a capacidade sua circulatória. Tá? Quem tem aquela panturrilha molinha, que nem endurece, ó, tá errado, pode começar a caminhar, fazer exercício físico, tá bom? Isso é saúde, gente. E é tão fácil. Ah, mas eu não gosto. Comece, que você vai se sentir bem. No começo é sem querer mesmo, sem querer. Depois você vai se sentindo bem, que aquilo começa a fazer parte da sua rotina. Quem faz exercício físico aqui, pelo menos 5 vezes na semana, ó, 5. Eu, Janaína, faço. Ah, muito bem. Quem faz 4?
Ó, o Vitor faz levantamento de garfo, ele está falando ali. Gente, ó, pelo menos 3 ou 4 vezes na semana, no mínimo, tá? Se você fizer uma vez só, infelizmente não está valendo. Bom, não está valendo. Você tem que ter ritmo, tem que ter, né, frequência, tá? 3 ou 4 vezes. Pode falar, Vitor. Você vê, eu faço todo dia, porque eu pego os tratores embreagem, que é 30 quilos, 40 quilos, levanto assim, ó, mas eu faço ele repetido, né? Não faço diferente, entendeu? Mas eu faço todo dia. É um exercício, sem dúvida, é um exercício. Movimenta sempre aquele jeito ali, né? O ideal, Vitor, quando não sei a sua idade, você ainda é bem jovem, mas quem vai ficando um pouquinho, passando aí dos 35, 40, o certo era todo mundo entrar em academia, sabia? A gente vai perdendo musculatura, e aí você tem que manter os músculos fortes. Por isso que muitas vezes começa a surgir dor no ombro, não sabe nem da onde, aquela dor no ombro. O músculo do ombro está fraco. Está fraco, você tem que fortalecer, né? Manter o corpo fortalecido, tá bom? Gente, se você não faz nenhum exercício, comece com uma caminhada. Para mim é o melhor de todos. Caminhada é o melhor. Você movimenta tudo, tá bom? Comece. Vai fazer bem para você. Faça esse favor para você. Ninguém vai fazer isso para você. Eu faço caminhada, porque eu sou muito ansiosa e me ajuda muito com a minha ansiedade. Quando eu caminho, libera tudo. Parabéns, Janaína. Exatamente. Eu também sou ansioso. Hoje, graças a Deus, eu controlo bem mais. Tem uma época em que eu ficava doidinho, né? Também, depois que eu comecei a caminhar, começou a controlar mais, e com a direção de Deus também, né, claro. Isso, Janaína. Eu falo isso de experiência própria, gente. Eu apliquei essas coisas na minha vida, sabe? Bebo bastante água, faço exercício 5 vezes na semana, procuro manter o corpo movimentando. A cabeça é outra. A cabeça é outra. E a cabeça estando boa, tudo vai bem. Então, você pode fazer isso também, deve. Lembra no comecinho? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar dele, tá? Vamos por mais, tem mais alguns aqui. Repouso adequado, dormir adequadamente, tá? Quer ter uma mente saudável, um corpo saudável, tem que descansar. É no descanso que o nosso corpo inteiro regenera, tá? Desde os músculos até o próprio cérebro, né? Tá tudo regenerando, melhorando, tá bom? Repouso adequado. Eu tenho que repousar. Num período de 24 horas, eu tenho que ter descanso. E no período semanal, eu também tenho que ter descanso. Eu vou fazer um estudo, nós vamos fazer um estudo só sobre o repouso semanal. Mas o repouso no período de 24 horas, você tem que dormir pelo menos 8. Há algumas pessoas que podem dormir um pouco menos, que o corpo pede menos, né? 7 horas, mas o ideal, a regra geral, é 8 horas, no mínimo, de sono, tá bom? E quanto mais cedo você for dormir, melhor. Melhor. Há estudos que dizem que alguns hormônios importantes para a nossa felicidade, bem-estar, desenvolvimento, eles são produzidos somente antes das 11 horas da noite, né? Quando muda o horário é 10 horas, 11 horas, mas é antes, tá bom? Tem que dormir cedo. Para você ter uma ideia, para a criança ter um desenvolvimento adequado, para ela crescer adequadamente, desenvolver adequadamente, tem que dormir cedo. Eu, adulto, a mesma coisa. Para eu regenerar as minhas células cerebrais, tá? Preciso dormir cedo e dormir 8 horas. Ah, mas eu durmo aí depois durante o dia, né? Não repõe. Não repõe. Eu vou dormir 1h da manhã, mas aí eu vou até às 8, 9 horas. Não repõe. O sono tem que ser ali naquele horário, certinho. Um hábito de dormir, sabe? Ter horários para dormir, tudo isso vai te ajudar a dormir melhor. Dormir com o quarto escuro. A qualidade do sono vai interferir na sua saúde, tá bom? E muito. Especialmente a saúde emocional. Temperança, estamos acabando. Sabe o que é temperança? Temperança é saber fazer o uso moderado de todas as coisas. Saber não utilizar aquilo que prejudica e mesmo as coisas boas, usar com moderação, tá bom? Mesmo aquelas coisas que são boas, usar pouco. Penúltimo aqui. Alguém sabe o que é esse remédio aqui? Sol. E no meio está a letra D.
Vitamina D, gente, nós precisamos de vitamina D, tá bom? Durante a pandemia, falou-se muito aí da vitamina D, quem tinha altos índices de vitamina D resistia mais ao Covid, né? Na verdade, a vitamina D, ela auxilia tudo, alguns dizem que ela nem é vitamina, ela é um hormônio, né? Importantíssimo para a nossa saúde. E como é que eu consigo vitamina D? Remédios. Sol, exatamente, Marisa. Olha, tá de graça, viu? Todos os remédios que eu falei até agora são de graça. E é o sol. Aprender a tomar sol. Outra dica que eu dou para todos que querem melhorar os pensamentos, a depressão, tome sol. Pode perceber que a pessoa que está com depressão, ela não quer sol. Ela quer ficar dentro de casa, no quarto fechado, porque o seu corpo não quer aquilo. Mas exatamente quando você sai e toma o sol, você reage. Sabe, a mente, 15 minutos de sol, você já sente melhoras na sua mente, no seu humor. Bom, então coloque na sua rotina tomar sol. Hoje existem estudos que o melhor horário para tomar sol é diferente do que falavam no passado, tá bom? Talvez eu vou assustar alguns aqui. Do meio-dia às 2 horas é o melhor horário para tomar sol, desde que seja período curto, para absorver a vitamina D. Então, 15 minutinhos de frente ou 10 minutos de frente, 15 ou 10 minutos de costas, tá excelente. Vai lá para o fundo da sua casa, ainda que não tenha uma piscina, põe pouca roupa lá, puxa o short para cima, dá o seu jeito e toma sol. Tá bom? Sol, vitamina D, é essencial para a nossa saúde também. Por fim, o último remédio para a minha saúde, para a sua saúde, é a confiança em Deus. Confiança em Deus. Como assim, Eliseu? A sociedade atual vive preocupada com o futuro, não é? Vive ansiosa com o futuro. Mas o que vai ser dos meus filhos no futuro? O que vai ser de mim no futuro? Ai, o meu trabalho, a minha aposentadoria, sabe? Quanta preocupação financeira, preocupação de tudo quanto é coisa. Aprenda a confiar em Deus. Respire fundo e descanse em Deus. Isso é saúde. Quando eu confio, olha, não, Deus está no comando. Olha a mãozinha, é o símbolo aqui da mão humana e a mão divina, né? Acredite que Deus está cuidando de você. Há um verso bíblico muito bonito. Deus cuida até dos pássaros, cuida das aves dos céus, cuida de tudo. Ele vai cuidar de mim e de você. Quando eu descanso nessa confiança em Deus, essa confiança, isso produz saúde para a minha vida. Tá bom? Então, eu faço um apelo para você, descanse em Deus. Eu não sei o que está te deixando angustiado, preocupado, né? A nossa sociedade hoje vive ansiosa, preocupada. Descanse em Deus. Confie que Deus está na frente. Deite e dorme, tá bom? Deite e durma tranquilo, porque Deus está confiando, está cuidando de você. Valeu? Valeu, Antônio? Dorme tranquilo, meu amigo, Deus está cuidando de você. Selene, Deus está cuidando de você. Claudinei, Deus está cuidando de você, viu? Sandra, Deus está cuidando de você. Marisa, Deus está cuidando de você. Vitor e família, Deus está cuidando de vocês. Fiquem tranquilos. Rubio, eu estou te vendo de lado agora. Mas Deus está cuidando de você, viu? Fique tranquila. Aninho também, Andressa, Márcia, Deus está cuidando de vocês. João, Janaína, Simone, Maria, irmã Jô, Deus está cuidando de nós. Então, descanse. Bom, descanse tranquilo. Valeu? Gostaram do estudo? Sim. Sim. Coloque em prática essas coisas. Você não vai se tornar uma pessoa perfeita do dia para a noite. Eu não sou, ninguém é. Mas a gente começar a aplicar vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Tome uma decisão. Tá bom? Deus abençoe você. Feche seus olhos. Quinta-feira vamos estudar sobre a lei de Deus. Não perca. Vamos orar? Feche os olhos para a oração. Vou colocar mudo aqui. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta classe de estudos e por todas essas lições que nós acabamos de ouvir da Tua palavra. Senhor, por favor, dá-nos a paz que só o Senhor pode dar.
Aquela paz, Senhor, que vem da plena confiança de que o Senhor está cuidando de nós. Por favor, Senhor, abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo. Que ela possa ter o coração cheio do Espírito Santo, cheio do amor do Senhor, e que isso possa redundar, bom Pai, na felicidade, na alegria, num rosto feliz e alegre. E que isso seja saúde para todos nós. Abençoa-nos nessa noite, dá-nos bons momentos de descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.